Bom dia, sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante, espírita, escritor, residente em Botucatu, estado de São Paulo. Continuaremos neste programa as reflexões acerca do tema suicídio inconsciente. Nos últimos 4 programas em que tive a oportunidade de participar, nós trabalhamos vários aspectos, tendo chegado à reflexão sobre a nossa identidade. Quem somos nós? E para lembrar, somos espíritos. Não somos corpos físicos. E se somos espíritos eternos, existe uma razão para que estejamos reencarnados. E a única razão é a continuidade do processo de aprendizagem do amor, que é a essência da evolução espiritual. Passamos um período bastante curto em cada processo encarnatório, quando tomamos por base a eternidade do espírito. E seria de bom alvitre que aproveitássemos melhor cada instante da nossa reencarnação. Porque tudo aquilo que foi criado por Deus tem um propósito. E grande parte dos propósitos do Criador nós não compreendemos ainda. Mas, se cremos em Deus, sabemos que tudo que Ele criou é perfeito. Portanto, não estamos reencarnados para passar momentos de tranquilidade, serenidade. Não estamos numa colônia de férias, e sim numa escola, a escola da vida. O tempo passa. E qual seria hoje, fazendo-se uma análise, o aproveitamento dessa encarnação? O tema suicídio inconsciente traz à tona essa reflexão, porque certamente o nosso aproveitamento é muito baixo. Mas tudo isso é normal. Somos espíritos em crescimento, em aprendizagem. Obviamente cometemos equívocos, e apenas a educação integral poderá facilitar a nossa evolução espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele define espíritos como os seres inteligentes da criação. E ele salienta uma questão muito importante, que esses espíritos, ou seja, nós, não precisaríamos experimentar o mal para chegar ao bem. Então, confirmando o que dissemos há pouco sobre a necessidade de sermos submetidos a um processo educacional espiritual, Kardec escreveu o seguinte: os que optam pelo mal o fazem por ignorância, considerando-se que são dotados do livre
arbítrio. Então, vejamos, por ignorância, praticamos o mal. Mas não apenas aos nossos próximos, porém a nós mesmos. O suicídio inconsciente é o mal que praticamos contra nós. Leon Denis, ele nos deixou as seguintes palavras que também facilitam refletirmos sobre esse contexto da evolução do espírito. O ser se constrói através do desenvolvimento gradual das forças que nele estão. Inconsciente no início da sua carreira, sua vida se torna mais inteligente e consciente logo que chega à condição de humanidade e entra na posse de si mesma. Eu faço um parênteses, abro um parênteses nesse ponto, trazendo também para a nossa reflexão e prometendo focar esse assunto numa outra oportunidade, essas palavras que nos chamam a atenção. Quais sejam: inconsciente no início da sua carreira, sua vida se torna mais inteligente e consciente logo que chega à condição de humanidade. Percebam, vou assinalar o seguinte: logo que chega à condição de humanidade. Por quê? Essas palavras significam que a nossa trajetória espiritual não iniciou-se já como seres humanos. Esse é um ponto fundamental ao nosso estudo, que infelizmente é muito pouco estudado, mas que informações a respeito disso estão na obra básica do Espiritismo, a começar por Allan Kardec, passando por Gabriel Delany. Nós estamos a falar de Leon Denis. E eu aproveito, ainda dentro desse parênteses, para colocar para vocês palavras de Gabriel Delany, em que ele escreveu o seguinte: admitindo que o princípio espiritual tenha passado pela série animal para chegar progressivamente até a humanidade, não me afasto da tradição espírita, porque Allan Kardec, em A Gênese, aceita perfeitamente essa possibilidade e a justifica, demonstrando que ela é uma explicação lógica da existência dos animais e do papel que representam na Terra. Justifico agora o porquê de ter inserido essa reflexão na fala de hoje. Considerando-se que os três ícones que estão lá no topo da pirâmide do Espiritismo, Kardec, Delany e Leon Denis, nós já passamos
por muitos degraus para chegarmos onde estamos. São milhões de anos de evolução. E cá estamos, como seres humanos, com um grau de inteligência, com uma capacidade de aprendizagem, com um grau de consciência bastante significativos. Nós já evoluímos muito. Hoje, qualquer ser humano não poderia dizer que não tem condição de aprender as bases do processo evolutivo espiritual. Todos nós temos. Então, depois de milhões de anos de trajetórias difíceis, para chegarmos até aqui, basta que tenhamos um pouco de vontade e que sejamos, obviamente, também estimulados. Repito o que eu já disse numa outra oportunidade: como posso saber algo que não me foi ensinado? Então é muito importante que nós pensemos nessa questão, compreendendo a nossa origem e toda a nossa trajetória até a espécie humana. É um estímulo para acelerarmos um pouco o nosso processo evolutivo espiritual. Fecho parênteses e sigo com as palavras de Leon Denis. A liberdade e, consequentemente, a responsabilidade são sempre proporcionais ao adiantamento do ser. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, nossas existências desenrolam-se, passam e se renovam. Em cada uma delas, um pouco do mal que está em nós desaparece. Nossas almas se fortificam, se depuram, penetram mais adiante no nosso caminho sagrado, até que, livres das reencarnações dolorosas, tenham conquistado, pelos seus méritos, o acesso aos círculos superiores, onde irradiam eternamente beleza, sabedoria, poder, amor. Com essas palavras, eu encerro a fala de hoje, convidando-os para que continuemos a reflexão sobre suicídio inconsciente numa próxima oportunidade. Tenham todos um bom dia.